Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. A catalepsia, as ressurreições. 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também é insensível, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Assim, as lesões dolorosas do corpo físico repercutem no espírito como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É aquilo que os fisiologistas chamam de influxo nervoso, e que, por desconhecerem as relações do fluido perispiritual com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicações para todos os efeitos decorrentes desse influxo. A interrupção do influxo nervoso pode ocorrer pela amputação de um membro ou pela secção de um nervo. Ela também pode ocorrer de maneira parcial ou geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou de preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e, em sua atividade exaltada, atrai para si o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície do corpo físico, produz neste uma insensibilidade momentânea. Podemos admitir ainda que, em certas circunstâncias, se produz uma modificação molecular no próprio fluido perispiritual, que lhe retira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido, que uma pessoa cuja atenção está concentrada num trabalho não ouve o ruído que fazem ao seu redor. Um efeito semelhante, porém, com maior intensidade, ocorre com alguns sonâmbulos na letargia e na catalepsia. Finalmente, é assim também que se pode explicar a insensibilidade daqueles que têm convulsões e de certos mártires. Ver Revista Espírita, janeiro de 1868, estudo sobre os Aissaoas ou os convulsionários da rua Le Pelletier. A paralisia já não tem a mesma causa, pois nela o seu efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento, corpo físico, que se alteram. Observação: influxo nervoso ou impulso nervoso. São conexões eletroquímicas estabelecidas entre um neurônio e outro. 30. Em certos estados patológicos, em que o espírito deixou o corpo físico e o perispírito só está vinculado a ele por alguns pontos, o corpo apresenta todas as aparências da morte, de tal sorte que se enuncia uma verdade absoluta quando se diz que a vida está por um fio. Esse estado pode durar um tempo maior ou menor, e pode inclusive acontecer de algumas partes do corpo entrarem em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o último fio não for rompido, o espírito pode ser trazido de volta ao corpo, seja por uma ação energética da sua própria vontade, seja por um influxo fluídico externo e muito intenso. É assim que se explicam certos casos em que a vida é prolongada contra todas as probabilidades e também algumas supostas ressurreições. É como a planta que brota de novo, muitas vezes de uma pequena e delgada fibra da raiz. Entretanto, quando as últimas moléculas do corpo fluídico já se separaram do corpo físico, ou quando este já atingiu um estado irreparável de degradação, o regresso à vida se torna impossível. Ver exemplos na Revista Espírita de agosto de 1863. O Dr. Cardon, e de maio de 1866, A Mulher Corsa.